Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao vídeo do Ibaixem Sketch dessa quarta-feira. Eu estou falando rápido porque o vídeo vai ser rápido, vai durar pouco, assim como as bandas que vão passar por este vídeo. Tudo bem, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, todos os amigos aí do canal. E eu não vou fazer mais piada porque o Manuel fez, então vamos mais rápido ainda para os reclames do Manu. Bom, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, que é muito importante. Nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder, faz o Pix, contribua com o nosso trampo via Pix para a gente pagar os boletos. E sexta-feira tem entrevista com o Marcelo Carvalho. Anote em suas agendas. Não perda, não perda. Tá imperdível. Vamos lá. Aliás, um outro reclame. Segunda que vem, dia 25 de julho, é meu aniversário, tá? Então eu quero todo mundo na live comemorativa do meu aniversário, dia 25, para comemorar, mandando Pix e mandando Superchat pra gente pagar os boletos e para eu comemorar meu aniversário em grande estilo. Vamos lá. O tema de hoje é bandas boas que duraram pouco. E aí, como eu tenho compromisso com a verdade, eu tenho que denunciar o que o Caio Maranhão falou quando eu sugeri esse tema. Ele sugeriu o Xamã, que só lançou 2 álbuns. Olha só que maldade. Brincadeira, pessoal. Maldade. Não que eu tenha sugerido o Angra, que só lançou 3. O Angels Cry, Holy Land e Fireworks. Mas o Sepultura, que só lançou 1. Tem fã que acha isso, né? Mas enfim. Tem muita banda que podia ter durado mais do que durou. Muito artista que poderia ter durado mais do que durou. E acabou por isso, por não ter durado tanto, ter caído no esquecimento, ou enfim, não ter se tornado tão conhecido. Então a gente vai trazer à tona esses artistas injustiçados pelo destino, começando com o senhor Caio Maranhão Maia. Vai lá, Caio. Então, terceiro lugar da minha lista, eu vou colocar o Jeff Buckley. Jeff Buckley, que foi um músico americano que fez um disco incrível, o único disco que ele fez, que é o Grace, que é uma pepita de ouro do rock. Um disco maravilhoso, sensacional. Tem Hallelujah, que é a gravação do Bernard Cohen, tem Last Goodbye, tem Grace, tem So Real, que é uma outra música lindíssima. Então, eu recomendo fortemente. E por que a carreira dele acabou, né? Foi porque ele faleceu quando ele estava compondo e gravando o seu segundo disco, que ele foi nadar no rio Mississippi e acabou se afogando e infelizmente falecendo. E ele não estava drogado, né? Foi um acidente mesmo, uma fatalidade. Sim, sim. E daí acabou nos deixando prematuramente. Em segundo lugar, eu vou colocar o Blind Faith, que foi um dos primeiros supergrupos, né, de rock existentes, com o Ginger Baker na bateria, o Rick Gretsch no baixo, o Steve Winwood nos vocais e teclados, e o nosso Eric Decrépito nas guitarras. Nosso amiguinho antivacina Eric Decrépito. Eles lançaram esse primeiro disco, e o disco... por que só durou um disco, né? Principalmente por conta da mudança sonora que o Eric Decrépito queria fazer. Ele queria sair de ser uma banda de jam, de ser uma banda mais progressiva, e queria se focar mais em canções. O que ele acabou fazendo quando ele foi e montou o Derek and the Dominos, que também lançou só um disco, que é o Leila. Mas isso aí já é um papo para outra história. Eu foquei no Blind Faith porque tem músicas lindíssimas. Tem Can My Fire Wait Home, tem Presence of the Lord,
e I Had to Cry Today, que é outra música lindíssima. E é isso. E, em primeiro lugar, eu vou colocar o Sex Pistols, que também durou um disco. Essa banda eu vou colocar em primeiro lugar porque ela gerou, assim, cimentou o caminho do punk rock, que já estava meio que aberto por conta das bandas norte-americanas, mas pavimentou o caminho no Reino Unido, com o Nevermind the Bollocks, que é o primeiro disco deles, o único disco, que tem God Save the Queen, Holidays in the Sun, Pretty Vacant, Anarchy in the UK. Então, é um ótimo disco. E daí a banda... Por que a banda acabou, né? A banda acabou muito por conta de conflitos internos e também por conta do falecimento do nosso querido Sid Vicious, de overdose de heroína aos 22 anos. Tudo bem que ele é pra cana, porque ele tinha sido acusado de matar a namorada, então... Mas juntou tudo isso e a banda acabou encerrando as atividades, mas deixou esse disco icônico aí do punk rock. Icônico mesmo. Boa lista, Caio. Eu vou começar a minha lista contando um caso que em 1994 o Mike McCready, a.k.a. guitarrista do Pearl Jam, se internou em uma clínica de reabilitação em Minneapolis. E durante a reabilitação ele conheceu um cara chamado John Baker, que era um músico local. Eles começaram a ficar bastante amigos, resolveram tocar algumas músicas juntos. E para os vocais eles chamaram ninguém mais, ninguém menos do que o Layne Staley. Então, o vocalista do Alice in Chains. Que na época estava tretado não, mas a banda estava quase em hiato por conta dos problemas dele com drogas. Então ele estava também batalhando contra o vício. Eles se deram super bem. E aí eles chamaram o Barrett Martin, que era a baterista do Screaming Trees, e formaram a banda Mad Season. Mad Season, que lançou esse disco aqui, Above. Aqui a foto da Mad Season para vocês. O Above, ele saiu em 1995, mas muito por conta dos problemas do Layne Staley, eles não conseguiram seguir fazendo shows. E aí a banda terminou em 1999. Infelizmente, porque o disco é até bem interessante, assim, bem diferente do grunge do Alice in Chains, bem diferente do Nirvana, diferente até do Screaming Trees. E do Pearl Jam. Uma banda que... Eu falei Nirvana? É. Não, li assim Pearl Jam. Vamos lá. Seguindo, eu vou contar uma outra história que também envolve o Mike McCready. Só que essa história começa no começo de 90, no começo da década de 90. E eu preciso falar sobre um cara chamado Andrew Wood. Andrew Wood. Esse cara, no finalzinho da década de 80, ele era o cara da cena norte-americana de rock. Ele cantava numa banda chamada Mother Love Bone. E ele também tinha uma banda chamada Malfunction. Ele acabou morrendo por overdose de heroína. E aí ele era visto como o grande rockstar da época, assim, como o cara que ia ser o próximo, sei lá, Robert Plant, o próximo, sei lá, David Raw, sabe? E aí, em homenagem ao falecimento dele, usou os remanescentes da Mother Love Bone. Eles chamaram alguns amigos
Dentre eles, o vocalista Chris Cornell e o baterista Matt Cameron, dois do Soundgarden. O Stone Gossard e o baixista Jeff Ament, que eram do Mother Love Bone, chamaram outros 2 amigos, dentre eles o Mike McCready e o Ed Vedder. Ou seja, a banda teria 2 vocalistas. E aí eles formaram essa banda maravilhosa que lançou esse disco maravilhoso, que é o Temple of the Dog. Temple of the Dog, ele é meio que um embrião do Pearl Jam, na verdade. Ele não veio depois do Pearl Jam, ele veio antes do Pearl Jam. Tem hits como Hunger Strike, Say Hello to Heaven. E, na verdade, ela só foi fazer sucesso depois que o Pearl Jam explodiu. Até porque o Pearl Jam ele explode junto com o Soundgarden. Os dois em 91. O Pearl Jam lançou o Ten, o Soundgarden lançou o Bad Motorfinger. E aí todo mundo se apaixona por essas bandas e descobrem que eles tinham um projeto juntos. Que eram meio que os membros do Pearl Jam com os membros do Soundgarden. Que, na verdade, na época, eram os membros do Mother Love Bone com os membros do Soundgarden, com o McCready e o Ed Vedder, que eram membros de nada. E Temple of the Dog foi uma baita banda, infelizmente não durou mais do que o seu disco de estreia. Vai deixar saudades Chris Cornell. Em primeiro lugar, eu não vou contar nenhuma historinha, mas eu vou botar uma das minhas bandas preferidas mesmo, assim. O disco de estreia deles é um dos meus preferidos, de rock. Eu não sei em que lugar ele se ranquearia, mas é um dos meus preferidos. Eu estou falando do Velvet Revolver. Banda formada no começo da década de 2000, lá para 2003, quando esses camaradinhas aqui, ó, o Slash, o Duff e o Matt Sorum se reuniram, se juntaram com esse camarada aqui, ó, que é o Dave Kushner, e aí começaram a procurar um vocalista. E abriram um processo, uma seletiva, pediram para mandarem material e tudo mais. Tem até um documentário no YouTube bem interessante que mostra a saga deles para achar um vocalista. Mostra eles reagindo. Tem até um cara que manda Halloween cantando Future World. E eles dão risada, assim, do cara cantando. Procurem no YouTube o Velvet Revolver, a história do Velvet Revolver. Vocês vão ver que um dos caras que manda vídeo para audição manda cantando Future World do Halloween. Eles não curtem. Eis que o Scott Weiland anuncia a saída do Stone Temple Pilots. E ele estava cheio de problemas, ele estava preso por porte de drogas e tudo mais. E tem até um episódio do canal do Gastão que é engraçado, que eles estavam falando, acho que sobre a história do Stone Temple Pilots. E aí eles mencionam Velvet Revolver, e eles falam que a banda meio que acabou por conta do Scott Weiland, que ele era muito problemático. E aí o Gastão, ele dá risada, né? Cara, você tem uma banda com 3 membros do Guns N' Roses, e o problema é o Scott Weiland. Consegue ser o Scott Weiland. Pra vocês verem como ele era meio problemático. Resolvem chamar ele, e ele cai como uma luva, assim, presença, voz, sabe? E logo de cara eles fazem uma música chamada Set Me Free, que eles conseguem mostrar para um estúdio que estava produzindo o filme do Hulk. E aí marcaram uma reunião com os executivos do estúdio para eles tocarem, para eles assistirem uma apresentação do Velvet Revolver privada, assim, particular, para eles mostrarem a música em especial. Cara, o Scott não vai, ele fura. No dia da apresentação, ele fura. Então ele era muito problemático, assim. De qualquer jeito, deu tudo certo. Eles acabaram botando a música no filme. E eles lançam o primeiro disco, que é este aqui, Contraband, que é de 2004. E esse disco, cara,
Eu não vou falar que ele só tem clássicos, porque... Mas eu acho que talvez vocês conheçam. O Slither fez muito sucesso na MTV na década de 2000. Fall to Pieces fez muito sucesso na MTV. Tem também Sucker Train Blues, que é a música que abre, que eu acho animal, maravilhosa. Do It For The Kids, que é a música que vem na sequência de Sucker Train Blues no disco. Set Me Free, que é a música que entrou pro filme do Hulk. Então tem muita música boa. Superhuman, que é uma música muito boa. É um descasso, cara. Pra mim, um descasso. É um disco... É um dos últimos discos de rock and roll mesmo, hard rock, grunge, que me impactaram. Se não for o último. Se não for o último. Em 2007, eles lançaram o seu segundo disco, chamado Libertad. Tem algumas músicas que fizeram sucesso, como Last Fight, como She Got Quick Machines, mas não fez tanto sucesso quanto o primeiro. A banda já estava com mais problemas com o Scott Weiland. Esse disco, por si só, essa capa deu muito problema, porque esse aqui é o desenho da moeda chilena da época da ditadura do Pinochet. E os caras da banda não sabiam disso. Eles simplesmente botaram. E aí deu uma polêmica e tudo mais. O segundo disco eu gosto bastante. Tem uma música chamada Grave Dancer que eu acho lindíssima. Mas eu não acho tão bom quanto o primeiro. E na sequência demitiram o Scott Weiland porque não dava. E a banda acabou em 2009. Então ela durou de 2003, 2004, 2003 até 2009. Ou 2008 até. Não lembro. Eu sei que em 2010 o Stone Temple Pilots já tinha lançado o álbum de retorno. Então, acho que final de 2008, começo de 2009, o Velvet Revolver acabou. Durou pouco, durou 5 aninhos. Uma pena, porque o Contraband, eu acho que foi um disco espetacular. O segundo disco, o próprio Matt Sorum já deu entrevista falando que ele não foi feito da mesma maneira como foi feito o primeiro disco, com o pessoal junto. Então, por isso não teve tanta qualidade. Eu acho que é uma banda que tinha tudo para ser uma grande banda de rock, cara. E eu curto bastante. E ela fica no meu primeiro lugar. O que você acha dessas bandas, Caio? São ótimas bandas, né? Principalmente o Velvet Revolver, que eu ouvia mais. Eu comecei ouvindo o Velvet Revolver pelo Libertar, ao invés do Contraband. Eu achava um disco bom, daí depois eu ouvi o Contraband, achei melhor ainda, mas é uma ótima banda. Principalmente, e outra banda legal também é o Temple of the Dog. Pena que durou pouco também. Temple of the Dog. Pois é, cara, o Temple of the Dog, muita gente acha que ele foi um projeto que os caras do Pearl Jam fizeram com os caras do Soundgarden depois que as bandas existiam, né? Enquanto as bandas já existiam, mas não. Ele veio antes do Pearl Jam. Sim. Um detalhe que eu esqueci de falar. Mad Season. O nome da banda não era Mad Season originalmente. O nome da banda era Gacy Bunch. E aí eles mudaram o nome para Mad Season porque Mad Season é uma expressão britânica que dão para uma época na qual os cogumelos alucinógenos eles estão férteis. É uma boa época para a colheita desses cogumelos. E aí chamam de Mad Season, tipo, temporada maluca ou doidona. Porque tudo tem sua temporada, né? De morango, não sei o quê. Tem a temporada de cogumelos alucinógenos que chamam de Mad Season, que é o nome da banda. Isso fazia eles lembrarem dos períodos nos quais eles estavam doidões. E, obviamente, o Lane Staley sempre doidão. Bom. Sim. Outra coisa que eu ia falar, que o disco do Jeff Buckley, ele foi produzido pelo Andy Wallace. O Andy Wallace que foi o mesmo produtor do Sepultura, no Roots. Uhum. Produziu o Chaos AD também, produziu o Soulfly, produziu Foo Fighters, produziu Slipknot, produziu uma porrada de banda aí. É isso aí, curiosidades para vocês. O que vocês acharam dessa lista? Comentem aí bandas que duraram pouco
podiam ter durado mais. Não vale sacanear e falar Xamã ou Angra, que não tem graça essa piada, só o Caio vê graça. E eu também acho que tem o Viper, que só lançou 4 discos, até o Coma Raid, e depois acabou, infelizmente. Mas, como ela lançou 4 discos, e depois não lançou mais nada que preste, mas 4 discos é bastante. Calma, a gente não sabe do disco novo que vai vir. Pois é, até o retorno, que com certeza vai. O que eu ouvi, a expectativa é boa. Comenta aí, quais bandas que duraram um pouco e que poderiam ter durado mais. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o like, nos siga nas redes sociais, quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix. E segunda-feira é meu aniversário, quero todo mundo lá. Falou.